bem. Abra sua Bíblia, segundo livro das Crônicas, no capítulo 33. Segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 33. A gente vai ler a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim, segundo o livro das Crônicas, 33. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos, que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Baalins, e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos dois átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi a Salomão, seu filho, nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenho cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais, fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então, reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Quanto aos mais atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos na história dos reis de Israel. A sua oração, e como Deus se tornou favorável para com ele, todo o seu pecado e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos, e colocou postes ídolos, e as imagens de escultura, antes que se humilhasse. Eis que tudo está na história dos videntes. Assim, Manassés descansou com seus pais, e foi sepultado na sua própria casa, em Amon. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Amém. Querido, se você liga a televisão ou acessa um portal de notícias, você percebe que para cada cobertura
existe um tipo de vocabulário específico. O noticiário de esportes não vai usar as mesmas palavras que o de política. O comentário sobre economia será diferente da análise sobre ciência, tecnologia. Então, há uma linguagem específica para explicar cada setor, independentemente do canal ou do jornalista que você estiver acompanhando. O livro de Crônicas também usa um vocabulário específico para fazer uma espécie de avaliação espiritual do povo de Israel durante o período dos reis. É um vocabulário que você pode detectar aqui nessa história e que nós podemos usar para a nossa própria avaliação espiritual, para o nosso diagnóstico de como anda a nossa comunhão com Deus na atualidade. Veja você que o texto que lemos conta a história do reinado de Manassés, filho do piedoso rei Ezequias. A história possui 20 versículos. Os 10 primeiros descrevem a fase inicial da vida de Manassés, uma fase de total impiedade. Um período que ele pecou, assim, com vontade, tá? Caprichou nesse esporte chamado pecado, ao ponto de, diz o texto, sacrificar os seus próprios filhos a deuses estranhos. Porém, os outros 10 versículos vão descrever uma mudança na vida desse homem. Arrependimento, conversão. Então, qual é o vocabulário que o texto escreve para a vida espiritual de Manassés? Vamos dividir as duas fases. Na primeira fase, nós temos 6 verbos: imitar, construir, destruir, profanar, corromper, ouvir. Imitar, construir, destruir, profanar, corromper, ouvir. Vamos falar um pouco sobre esses verbos. Verbos que podem ajudar você aí na sua análise, da sua avaliação de como anda a sua comunhão com Deus. Expressões que podem ajudar você que talvez possa estar no fundo do poço. Porque, irmão, sua vida espiritual pode estar muito ruim. Sua vida espiritual pode estar, assim, péssima. 0, negativo. Mas acho difícil dela estar pior do que a de Manassés. Então, assim, tem alguém mal, é Manassés. Então, você está um pouquinho acima. Mas talvez você se sinta no fundo do poço. E você nem saiba o que você fez ou como é que aconteceu para chegar aí. Então, o primeiro passo é a gente entender esse percurso, coisas que foram acontecendo na sua vida, que te levaram aonde você está nesse exato momento. O primeiro verbo é o verbo imitar, que está aí no versículo 2. Manassés seguiu as práticas religiosas das nações vizinhas. Note, querido, que nenhum de nós vive em uma bolha, né? Sempre temos pessoas ao nosso redor que pensam e agem diferente da gente. Desde o pecado de Adão e Eva, existe uma cultura contrária à vontade de Deus espalhada ao nosso redor. Então, não tem a ver com geografia, tem a ver com pessoas. Desde o Jardim do Éden, note bem, nunca existiu um crente que estivesse cercado por 100% de pessoas crentes. Nunca existiu um crente que estivesse 100% cercado de pessoas crentes. Isso nunca existiu e só vai existir no céu. De modo que cada ser humano, em cada época e lugar, enfrenta o desafio de avaliar quem são as pessoas que te influenciam. Uma sociedade como a nossa, conectada, globalizada, essas opções elas se multiplicam ao infinito. Hoje em dia existem os influenciadores profissionais,
Pessoas que querem que você as imite, o comportamento delas, as atitudes, o que elas comem, vestem, o que elas assistem. A minha pergunta para você é a seguinte: a maneira de você conduzir o seu relacionamento com Deus, a maneira de você conduzir a sua espiritualidade, é fruto da sua convicção pessoal, ou você simplesmente está fazendo o que a maioria dos seus amigos fazem? Você tem convicção acerca do que você acredita? A sua fé, a sua comunhão com Deus, a sua espiritualidade é baseado em convicção? Ou você apenas está seguindo as práticas das pessoas que você gosta? Gente que você admira, gente que você acha legal, sua família talvez. O fundo do poço espiritual começa quando a gente, sem refletir, sem orar, sem meditar, sai fazendo o que todo mundo ao nosso redor está fazendo. Isto é, você não faz porque você chegou a uma conclusão diante de Deus em oração. Você não parou, ponderou, avaliou, refletiu a partir da palavra. Você faz porque outras pessoas fazem. Note que o processo de imitação não começa no nosso coração e nossos pensamentos. A primeira coisa é você começa a mudar o seu comportamento, você faz. Imitar é fazer. Estou fazendo. Passamos a fazer o que outros fazem. Às vezes o nosso coração está completamente vazio. O único argumento que justifica a sua prática é: todo mundo faz assim. Lembrem-se da orientação de Paulo. Não imitem o comportamento do mundo. Não se deixem conformar pelo mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a primeira questão tem a ver com o que você tem imitado. Os próximos dois verbos da derrocada espiritual de Manassés são verbos que andam juntos: construir e destruir. Então, imitar, construir, destruir. Versículos 3, 4 e 5. O texto vai afirmar que Manassés construiu altares para sacrificar a outros deuses. Note, querido, o seguinte: assim como a comunhão com Deus se constrói aos poucos, o afastamento de Deus também é algo progressivo. Envolve um processo contínuo de erosão, destruição. Aos poucos nós vamos destruindo as áreas da nossa vida que até aquele momento eram consagradas ao Senhor. Destruímos ou simplesmente vamos deixando de lado, abandonamos. De repente você abandonou a oração. De repente você abandonou a participação nos cultos. De repente você abandona disciplinas espirituais. De repente aquilo que você fazia com regularidade, você deixa de fazer. E aí você abandona a comunhão com os irmãos. E aí você servia e você deixa de servir. Você vai abandonando. Você vai destruindo. Faça uma reflexão sincera. Nos últimos meses, nos últimos anos, quais foram as práticas espirituais que você foi deixando de lado? Quais foram as práticas espirituais que você tinha, que você foi deixando de ter? Nota de rodapé, lembrando assim, que elas deixaram de existir por sua única e exclusiva responsabilidade. Você as deixou de praticar. Pense
Para usar a linguagem do texto, pense que essas práticas funcionavam como altares dedicados ao Senhor. Então você tinha um altar da sua oração diária, você tinha um altar da participação nos cultos, você tinha altar dos ministérios onde você servia, você tinha altar de uma vida devocional, você tinha um altar da adoração, você tinha um altar da comunhão. Você foi destruindo esses altares. Você foi quebrando os altares da vida missionária, da santificação, o altar do ouvir com atenção a palavra de Deus, o altar dedicado ao relacionamento com Deus. Você foi quebrando os altares do Senhor na sua vida. Mas, ao mesmo tempo, você foi construindo outros altares. Pense nesses altares como áreas da sua vida. Pouco a pouco você foi consagrando parte da sua vida a outras divindades. Compreenda o seguinte: não há setor na sua vida que esteja isolado da sua comunhão com Deus. Não existe setor da sua vida que esteja desconectado da sua espiritualidade. A presença de comunhão com Deus ou a ausência de comunhão com Ele influencia todas as áreas do nosso viver. O espiritual não é apenas domingo às 10 horas da manhã. Tudo que você faz e tudo que você deixa de fazer tem um componente espiritual. Você pode fazer para agradar a Deus ou não. Você pode fazer de acordo com a vontade dEle ou não. Você pode orar antes de fazer ou não. Você pode deixar de fazer algumas coisas porque você entende que aquilo não é a vontade de Deus ou não. Você pode mudar o seu jeito de agir em uma circunstância específica ou não. Você pode fazer coisas com a intenção explícita de contribuir com o reino ou não. Você pode agir com o desejo de fortalecer a sua comunhão com o Senhor ou não. Você pode agir com o intuito de abençoar outras vidas, ou não. E aí, conforme o caso, você vai consagrando as áreas da sua vida a outras divindades. Seus sentimentos, seus relacionamentos, sua vida profissional, sua família, suas finanças, sua sexualidade, seu tempo nas redes sociais, sua autoestima. Então você foi destruindo os altares da comunhão com Deus. E você foi construindo outros altares dedicados a outros deuses. Mas esses deuses não são, como no caso de Manassés, entidades de outras religiões. São os deuses da vaidade, do orgulho, do sexo, do prazer, do dinheiro, da fama, do sucesso, do conforto, da realização, o desejo de vingança, as ideologias, a política, a família, enfim. Você está determinando o modo de agir nesta ou naquela área, não a partir do Criador, não a partir de Jesus Cristo, não a partir da palavra de Deus. O que determina, o que configura o seu agir naquela área é o Deus daquela área. É a divindade que manda ali. Porque aquela área tem um dono e não é Jesus. E você sabe disso. Nós não nos perguntamos pelo Evangelho. Nós nos perguntamos sobre os interesses daquela divindade naquela área. Altares que você construiu. E cada um deles, deuses. Coisas que você construiu e outras que você destruiu. Isso nos leva a outro verbo, não perca a conta, imitar, destruir, construir, e agora vem o verbo profanar.
No vocabulário bíblico, profanar é quando você usa uma coisa que é destinada a Deus de uma maneira impura, para cultuar outros deuses. Algo que era consagrado ao Senhor passa a ter uma outra finalidade, contrária à vontade dele. Veja, Manassés usou o espaço do templo do Senhor em Jerusalém para prestar culto a outros deuses. Sacrificou seu filho a outros deuses. Então, queridos, estamos aqui numa etapa importante nessa jornada até o fundo do poço. Nessa queda livre, chegamos aqui a um ponto muito importante. Porque nessa hora, nessa altura da queda, é a hora que você perde o temor do Senhor. Ou está prestes a perdê-lo. Passamos a ignorar que o que temos foi o Senhor quem nos deu. Ignoramos que tudo o que recebemos dele também é para a adoração dele, para a glória dele, para o reino dele, para a comunhão com ele. Só que, pior que profanar o espaço do templo, é profanar nossa própria vida. Profanar nosso corpo, profanar nossa família, profanar nosso tempo, profanar nossa mente, profanar nossos recursos. Usamos o que temos e o que somos em prol de outros deuses, de outras divindades. Veja o absurdo. Você está usando, note bem, as bênçãos que Deus te deu, algumas delas fruto de oração, algumas delas pelas quais você buscou o Senhor, Deus te abençoou, e aí você usa as bênçãos que Deus te deu, por graça, em benefício de divindades, de interesses, de finalidades, que nada tem a ver com o reino de Deus. Profanar é tornar profano o que é sagrado. A sua vida é sagrada. A sua vida é sagrada porque ela traz as digitais do Criador, que é santo, santo, santo. Sobre a sua vida está a imagem e semelhança de Deus. E se você está em Cristo, o Espírito Santo habita sobre a sua vida. A graça de Deus te cobre e te cerca por todos os lados. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é sagrado, a sua vida é sagrado, o que você tem é sagrado. Por isso, cabe a você consagrá-lo, isto é, dedicá-la ao Senhor. E aí, ainda não acabou a queda. Há mais um passo. Chegamos agora ao verbo corromper. Então você imita, você destrói, imita outros, destrói os altares do Senhor, constrói altares a outros deuses, profana o que Deus te deu. E aí agora você corrompe. Manassés não apenas pecou. Versículo 9 vai dizer que Manassés levou o povo de Israel a pecar. Ele levou o povo de Deus a fazer coisas piores do que outros povos. Veja você. Aqueles que traziam o nome do Senhor. Sabe aquela coisa, quando você diz assim, poxa, mas fulano, que já foi crente, agora faz pior que aqueles que não são crentes. Veja onde a coisa vai parar. Sabe, irmãos, guarde uma coisa no seu coração. O fundo do poço, às vezes, é muito fundo. E a gente está caindo, a gente não percebe essa obviedade.
o fundo do poço, às vezes, é muito fundo. Você não tem ideia do quanto o pecado pode destruir a sua vida. E um sinal, ou um dos sinais dessa destruição, é que você vai arrastando outras pessoas com você. Nesse ponto que está em jogo é o efeito das suas ações sobre a espiritualidade do outro. É o mal que você causa. Talvez você não perceba, mas você influencia outras pessoas. Sua família, seus amigos, filhos, vizinhos, colegas de trabalho, colegas de escola, nas redes sociais, você influencia positivamente e negativamente. Nunca antes na história da humanidade, nós fomos tão observados. Você saiu de casa hoje para vir ao culto, alguém notou. Você postou, curtiu, comentou nas redes sociais, pessoas notaram. Onde você estava ontem à noite? Pessoas observaram. Essa semana você fez aquilo, deixou de fazer aquilo outro, teve gente que observou. O tempo todo tem alguém olhando para você. Perceba você ou não. E não basta você acionar aquele modo assim, a vida é minha e ninguém tem nada a ver com isso, né? Na perspectiva do Evangelho, o efeito que causamos no outro importa. Se não fosse assim, Jesus não teria dito: ai daqueles que fazem tropeçar os meus discípulos. Ai daqueles por meio de quem vêm os escândalos. Eu sei que hoje em dia há uma literatura específica que ensina que o caminho para uma vida mais leve é você simplesmente ignorar o que as pessoas pensam sobre você. Dane-se, para não dizer outra palavra. E muitos cristãos têm praticado esta filosofia de vida. Só que na religiosidade da nossa sociedade, onde eu sou o meu Deus, onde o meu bem-estar é a divindade absoluta, esta mentalidade cai como uma luva. Só que enquanto o mundo prega não se importe, o Evangelho diz se importe. Lembre-se que o centro do Evangelho é Jesus. Só existe Evangelho porque Jesus se importou. Só existe igreja porque nós nos importamos. Eu só sou pastor porque eu me importo. Se nós não nos importarmos uns com os outros, nada disso faz sentido. A minha pergunta para você é a seguinte: suas ações e atitudes estimulam outros a buscarem o Senhor? Sua vida é um incentivo para que as pessoas conheçam o Evangelho? Ou para que as pessoas se afastem de Jesus? A sua vida é um estímulo para que elas cresçam na comunhão com Deus? Se envolvam mais com o reino? Ou o contrário disso? Você inspira? Ou você desestimula? Ou você escandaliza? Você é uma pedra de apoio para que as pessoas conheçam Jesus, ou você é uma pedra de tropeço entre as pessoas e Jesus? O último verbo nessa sequência infeliz de Manassés é o verbo ouvir. Versículo 10. O texto diz que o Senhor falou a Manassés e ao povo, mas eles não ouviram. Como é que o Senhor falava? Através dos profetas, chamado aí no texto de videntes. Homens que o Senhor enviava ao povo. Como alguns que a gente já falou aqui, Elias, Eliseu, Isaías, tantos outros. O apóstolo Paulo, mais uma vez, nos ajuda aqui. Ele orienta Timóteo sobre um tempo. Abre aspas. Um tempo em que não suportarão a sã doutrina.
Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, seguindo os seus próprios desejos. Olha essa frase. Juntarão mestres para si mesmos. Se recusarão a dar ouvidos à verdade. Voltando-se para os mitos. Queridos, nós caminhamos a passos largos para o fundo do poço, porque vamos ignorando os alertas de Deus pelo caminho. Não queremos ouvir. Não queremos ouvir as pessoas. Não queremos ouvir ninguém. E o inferno, meu irmão, é logo ali. O fundo do poço é logo ali. E como já preguei outra vez, o pecado e o diabo, eles vão redefinindo o fundo do poço. Fica ruim, pode ficar pior. Está pior, pode ficar pior ainda. Então o diabo não tem pena de você, não tem piedade de você. O mundo não vai poupar a sua comunhão com Deus. Não vai chegar um tempo que você, poxa, não, tá bom, tadinho, coitado, já sofreu muito. Não. Então, você pode ter essa verdade no seu coração. Está ruim, pode ficar pior. Não é o mundo que vai mudar, é você que precisa mudar as suas atitudes. O mundo vai mudar quando Jesus voltar. A pergunta que eu tenho para você é: você tem prestado atenção ao que Deus tem ministrado no seu coração? Todas as semanas, quando nós nos reunimos nos nossos núcleos, nós perguntamos o que Deus falou ao seu coração. Eu pergunto para você, você vem ao culto, você ouve a palavra, o que Deus tem falado ao seu coração? Mas não apenas como uma informação bacana, não apenas para você dizer, poxa, ó, como o pastor Felipe prega bem, ó, que palavra bacana do pastor Jacques. Não, não é isso. A questão é o que Deus está falando com você. Que leve você a mudar atitudes, que leve você a reposicionar a sua vida, que leve você a reorientar comportamentos, coisas que você está fazendo e outras que você está deixando de fazer, porque você ouviu a palavra. É sobre isso. Então Manassés, irmão, chega ao fundo do poço, finalmente. E esse fundo do poço foi o juízo de Deus sobre a vida dele. O texto vai dizer que, a partir aí do versículo 11, que o Senhor trouxe sobre a vida dele sofrimento e juízo. Foi o Senhor quem trouxe. O texto é muito claro. Às vezes, irmãos, essa é a única linguagem que a gente entende. Não damos ouvidos à voz de Deus. Quem sabe ouviremos quando o juízo do Senhor vier. E aí precisamos ser capturados. Precisamos ser acorrentados. Precisamos ser humilhados. Precisamos sofrer e ser levados para a Babilônia. A verdade, querido, é que as grandes mudanças espirituais da nossa vida acontecem em momentos de intenso e grande sofrimento. Desertos. É porque Deus é mau e gosta de você fazer você sofrer? Não. É porque nós somos maus. E o nosso coração é duro. E somos, como diz a palavra, tardos em ouvir. Gente de dura cerviz, cabeça dura, coração endurecido. Então há lições que são difíceis de aprender. Mas é importante lembrar, a coisa só chegou a esse ponto porque Manassés não deu ouvidos ao Senhor. Então eu te pergunto, aonde a sua vida precisa parar para finalmente você mudar as suas atitudes diante de Deus? O que precisa acontecer na sua vida? Qual é a Babilônia que você precisa sofrer para você finalmente assumir uma nova atitude diante do Senhor?
Quantas vezes você vai precisar ser acorrentado para se quebrantar? Ou talvez ao contrário, você já passou por tudo isso, né? Talvez você esteja olhando para isso, olhando para baixo. Eu já passei esse negócio todo. Você já se descuidou, você já sofreu, você já foi resgatado pelo Senhor, e agora você volta a repetir as mesmas coisas. Será que você esqueceu de tudo que você passou para chegar até aqui? Será que você esqueceu da sua história? Das lutas que você enfrentou? Das lágrimas que você derramou? Da angústia do seu coração? Da dor da culpa? Da dor do pecado, do afastamento de Deus? Será que você esqueceu de tudo isso? Às vezes a gente esquece o Egito. E o povo de Israel nos lembra disso. A graça de Deus, ela é algo surpreendente. E aí, a partir de agora, a gente vê entrar em ação o vocabulário espiritual da restauração. O primeiro verbo é o verbo buscar. O texto diz, aí, no versículo de número 12, que Manassés, angustiado, se humilhou e buscou o Senhor em oração. Às vezes a angústia é o lugar da nossa conversão, irmãos. A angústia é o lugar da nossa transformação espiritual. Porque na angústia, o altar mais profundo do nosso coração é confrontado. O orgulho. O orgulho. O último dos altares. Manassés se humilhou. Aí você pode dizer assim, né? Ele se humilhou porque estava no desespero. Pois então, temos pregado já aí algumas semanas, um pouco mais de um mês, 2 meses, sobre os livros de Reis e Crônicas. E você verá, se você ler com atenção, que muitos passaram exatamente pela mesma situação de Manassés. Mas o texto vai dizer que no seu orgulho não buscou o Senhor. É o caso, por exemplo, vai ser o caso do filho de Manassés, Amon. E o texto vai dizer explicitamente, sofreu, mas não se humilhou perante o Senhor. Manassés se arrependeu, Manassés se quebrantou, buscou o Senhor em oração, clamou. E aí, queridos, chegamos ao auge da mudança de vida desse homem. A frase final do versículo 13 é uma frase que você precisa prestar atenção, guardar no seu coração. O texto diz, então, reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Tudo, irmão, se resume nessa frase. Tudo se resume nesta afirmação. A palavra Senhor aqui, lá no original hebraico, é o tetragrama. 4 consoantes que expressam o nome de Deus. O nome impronunciável, o nome ao qual não há forma da gente traduzir. E a nossa Bíblia coloca aí a palavra Senhor. Então, toda vez que você vê Senhor, lá no hebraico está o tetragrama, as 4 consoantes. O ponto aqui é que esta palavra expressa uma identidade. Aquele que Manassés reconheceu como Deus não é um qualquer, é um específico. O Deus que se apresenta como Criador de todas as coisas não é Deus como substantivo, é um Deus que tem nome, é o Deus que tem identidade.
É o Deus de Israel, é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é o Deus que libertou o povo do Egito, é o Deus que se revela através dos profetas, é o Deus que enviou o seu próprio Filho para nos reconciliar com Ele mesmo. Deus que se revelou em Jesus como Pai e que estabeleceu Jesus como nosso Salvador. Deus que entregou o seu Filho à morte para fazer de você filho. É esse Deus. Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, para que todo aquele que nele crê possa superar a morte e desfrutar a vida de comunhão com Deus, vida eterna. Portanto, querido, não se trata de crer em um Deus qualquer, acreditar que Deus existe, ter fé. Não, se trata de você reconhecer que este Deus é o seu Senhor. Manassés reconheceu que o Senhor era Deus. Esse é o desafio espiritual das nossas vidas, irmãos. Saber que este Senhor, revelado em Jesus e nas Escrituras, Ele é Deus, e não há outro além dEle. E aí, irmãos, a gente vê a misericórdia desse Deus. Se você, imagine você, né? Imagine que Manassés fosse um político aqui do nosso mundo, da nossa época, né? Um presidente, uma autoridade, um líder. Imagine essas notícias todas que nós descrevemos aqui, estampadas nos principais jornais. O cara consultou agoureiros, feiticeiras, sacrificou os filhos, foi lá no templo do Senhor, profanou o templo, construiu altares a divindades no templo que era dedicado a Deus. Desprezou a palavra de Deus, desprezou os profetas. Aí, depois de tudo isso, foi levado cativo para a Babilônia. É provável que nós estivéssemos aqui dizendo, está vendo? Né? É isso aí, é isso que acontece. Estaríamos aqui nos divertindo. Estaríamos aqui quase que nos alegrando com o sofrimento de Manassés. Manassés se humilhou. Talvez aqui, nenhum de nós acreditaria na conversão de Manassés. Nenhum de nós. Mas isso é importante você saber. O que você pensa a respeito da conversão do outro não importa para Deus. O seu juízo a respeito da vida espiritual do outro não é levado em consideração no juízo final. Deus, o Senhor, recebeu o quebrantamento de Manassés como verdadeiro. E Deus, que é Senhor de todas as coisas, e que é o juiz que vai julgar vivos e mortos, Ele perdoou Manassés. Perdoou Manassés. Deus o ouviu, Deus o perdoou, Deus o restaurou. E a evidência dessa mudança de vida é a existência de um outro vocabulário. Veja no versículo 15. O texto diz que ele retirou da casa do Senhor os deuses estranhos. E no 16, ele restaurou o altar do Senhor. E então, ele ordena ao povo que adore somente ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, você está indo para o fundo do poço, como Manassés. Talvez você já chegou lá. Então, a primeira coisa que o Senhor diz para você nessa manhã, há esperança para a sua vida. Como eu disse no início, o seu pecado não é pior que o de Manassés, com certeza. Há esperança para a sua vida. Há esperança para a sua vida. Há um Deus que olha para o seu coração. Talvez você se sinta exatamente como eu mencionei antes. Pô, mas quem é que vai acreditar que eu estou mudando? Quem é que vai acreditar que eu agora sou diferente?
Isto não interessa, o que interessa é o que Deus vê no seu coração. A sua vida pode mudar. E o primeiro passo é um arrependimento sincero. Humilhar-se na presença do Senhor, reconhecer os seus erros e dizer com a sua boca: eu reconheço que o Senhor é Deus. Eu reconheço que este Senhor é o meu Deus. Só que aí, querido, há ações que precisam decorrer desta confissão. Há coisas que você precisa destruir na sua vida. Há coisas que você precisa reconstruir na sua vida. Manassés destruiu os altares que ele tinha construído. Manassés restaurou os altares que ele tinha destruído. Pense sobre isso. Coisas, práticas, comportamentos, atitudes, pensamentos, hábitos, manias, práticas que você precisa arrancar da sua vida. E outras tantas que você precisa reconstruir na sua vida. Não existe restauração sem destruição. Não existe. Não dá para você restaurar. Houve reis de Israel que fizeram isso. Gente que cuidou da casa de Deus, mas não destruiu os altares dos deuses estranhos. Deus nos chama a uma conversão integral, completa. Tem coisas que precisam ser abandonadas, jogadas fora. E outras que precisam ser consagradas. Queria desafiar você a orar nessa manhã e a fechar os seus olhos e a colocar a sua vida diante de Deus. Eu não sei na sua vida, mas em alguns momentos da minha caminhada, eu me senti muito próximo a um fundo do poço. Mas o Senhor foi gracioso para comigo. O Senhor é gracioso para com a sua vida. O Senhor tem graça e misericórdia para você. O primeiro passo é dizer de forma muito simples, muito sincera: Senhor, eu reconheço que o Senhor é o meu Deus. Que este Senhor, revelado em Jesus, revelado na palavra, esse é o meu Deus. Eu não tenho outro Deus. É um reconhecimento que somente você precisa fazer. Precisa ser sincero do seu coração. Não importa o que você fez, não importa o que você tem deixado de fazer. Talvez você fez coisas muito graves, talvez você fez coisas que você se envergonha, talvez você fez coisas das quais você se sinta entristecido e culpado. Diga para o Senhor: Senhor, eu reconheço. Peça ao Senhor coragem, discernimento para você destruir da sua vida altares que você dedicou a outros deuses. Há coisas da sua vida que precisam ser jogadas fora, irmão. E há altares que precisam ser restaurados. Coisas que você foi deixando pelo caminho. Práticas que você foi abandonando ou que você nunca teve. Senhor, eu preciso construir uma vida de espiritualidade, uma comunhão verdadeira, real, intensa, concreta. Bênçãos que o Senhor te deu, que você tem profanado, tem usado para outras finalidades.
Restaure o altar do Senhor na sua vida. Construa na sua vida altares dedicados a Ele, em cada parte da sua vida. Consagre cada uma das áreas da sua vida ao Senhor. Senhor Deus, nessa manhã nós reconhecemos, ó Pai, que o Senhor é Deus. Pai, nós reconhecemos que Tu és o nosso Deus. Não há outro além de Ti, Senhor. Nós reconhecemos que Tu és o nosso Senhor, o nosso Criador, o nosso Salvador. A nossa vida é Tua, Senhor. Pai, recebe nessa hora, ó Pai, o arrependimento sincero, genuíno de cada um que se coloca diante do Senhor. Quebranta-nos, ó Pai. Tem misericórdia dos Teus filhos, ó Pai, que caminham, Senhor, para o fundo do poço, ou já estão lá. Que ainda que estejamos num momento de intensa angústia, Senhor, que essa angústia sirva, ao menos, para ser um momento de conversão, para ser um momento de renovação, para ser um momento de recomeço. Guia-nos, ó Pai, com coragem e fé, para destruir da nossa vida os altares que dedicamos a outros deuses. Que a nossa vida seja purificada, Senhor. E que cada área da nossa vida seja consagrada ao Senhor. E que nós construamos altares, ó Pai. Altares de comunhão, altares de oração, altares de adoração, altares de santificação, altares de envolvimento no Teu reino, altares, ó Pai, de comunhão com os irmãos, de vida na igreja, altar, Senhor, de vida devocional, altar, ó Pai, de uma experiência genuína com a Tua palavra, altares dedicados à comunhão com o Senhor e ao relacionamento contigo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nos guia nessa direção. Pai, nós pedimos ao Senhor que Tu venhas consagrar, ó Pai, tudo que nós somos, essa comunidade como igreja do Senhor. Nós reconhecemos que tudo que somos, que cada pessoa que pertence a essa comunidade é do Senhor, ó Pai. Consagra-nos, ó Pai, como igreja do Senhor. E que possamos usar tudo que temos, ó Pai, a serviço do Senhor, tudo que somos a serviço do Teu reino. Que seja, Senhor, uma manhã, um domingo, de renovação, de restauração. Em nome do Teu Filho Jesus, ó Pai, no poder do Espírito Santo. Porque o Senhor é Deus misericordioso, o Senhor é Deus de graça. Somos povo, ó Pai, de dura cerviz, de um coração, ó Pai, de pedra. Quebranta-nos, ó Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo. Redireciona-nos, ó Pai. Coloca pessoas ao nosso redor para nos ajudar a caminhar. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.